Um jovem que aprendeu com Deus a andar na dependência de Deus. Ele buscava seguir a orientação divina. Deus zela dos seus escolhidos. Ele fez o chamado na vida de José. José foi jogado na cisterna por inveja, ciúme de seus irmãos. Ele foi lançado na cadeia injustamente por não desejar o pecado. Por 13 anos foi escravo no Egito. Todavia, permaneceu em obediência e confiante na promessa de Deus. Mesmo que tudo no seu dia a dia se dizia o contrário, mas o chamado de Deus no coração ardia fortemente. E em tudo Deus o consolava e lhe dava livramento. Em tudo que ele tocava, também ele prosperava. Entenda que o chamado é você e o processo é o degrau espiritual a subir. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Pai Celestial. Muitas das vezes o processo da vida espiritual, ele dói. As enfermidades, elas vêm. O desânimo, a tristeza também vem em nossas vidas. Mas quando Deus ele faz o chamado, de tudo ele cuida. Assim como ele cuidou da vida de José, assim ele tem cuidado de mim e de você. Se, portanto, nós andarmos na obediência, se andarmos na conexão com Ele, porque Deus ele tem muito mais para nos revelar, para nos orientar nesta vida espiritual. Não podemos andar pelas nossas próprias vistas. Temos que andar na direção, na visão com Jesus. José, ele era um jovem que ele tinha visão. Ele andava no temor e tudo Deus mostrava para ele. Quando Deus ele me ungiu, falou comigo que eu iria aos 4 cantos da terra, eu senti uma unção diferenciada na minha vida, pastor José de Carvalho. E muitas das vezes, quando eu quero ficar em casa, Deus me incomoda. Porque o que está em mim, o que Ele colocou em mim, não é de mim, é dEle. E Ele quer que nós, o quê? Exercemos aquilo que Ele colocou no nosso coração. E muitas das vezes, quando eu saio de casa, eu venho para a igreja, quando eu vou para o trabalho, pessoas param eu e Percival nos bares. Irmãos, lembra de mim na oração de vocês. Isso quer dizer, é a unção que está em nossas vidas que atrai as vidas que Ele quer que a gente alcance. Não é de nós, Ele faz as vidas vir até nós. E o chamado na vida de José, também, Deus fazia com que o pecado fizesse com que ele vinha para longe do pecado. Porque a unção estava na vida de José. E José sabia, Senhor, aqui eu estou sem família, aqui eu estou sem meus parentes. Eu estou num lugar de pessoas estranhas, não conheço ninguém. O que resta de mim aqui é só o Espírito Santo. Então José, ele temia perder a presença do Senhor. Porque ele sabia que sem ela, ele não ia conseguir alcançar a promessa que Deus fez na vida dele. Então ele resolveu obedecer e esperar no Senhor. Foi difícil o processo dele. Tem muitos que atropelam o seu processo espiritual e sofrem. Jesus, ele tem prazer de escrever a minha e a sua história.
e ele escreveu a história de José. Ele honrou José até o fim. Não atropela o processo que Deus te ordenou. Se possível, volte lá para o primeiro degrau que você começou ali, conectado com Deus, e você parou porque não suportou o processo. Por isso, muitos ministérios estão envergonhados, porque não esperam no Senhor, coloca a sua expectativa em homens. E o homem, ele poderá te negar, porque é da natureza humana. Mas o nosso Deus, quando ele faz a promessa e nós obedecemos, ele tem prazer em nos honrar e concluir a nossa história de vida na terra. Quando Deus apresentou José diante de seu irmão e de seu pai, José esperou ser aprovado por Deus. Se você suportar o processo, no fim Deus vai te apresentar o Deus que você serve e quem tu és diante dele. Quem nos apresenta não é nós. É ele próprio que nos chamou, quem vai nos apresentar. Eu levo a minha vida com Deus é assim. Eu falo, Senhor, eu não preciso ser apresentada pelo homem, mas é o Senhor que me apresenta. Porque Deus conhece o meu e o teu coração. Por isso que José passou por muitas provações, porque Deus também queria ver o que realmente estava no coração dele. Não se sinta melhor e nem maior do que seus irmãos, seja na congregação, seja no seu convívio familiar. Não se sinta melhor do que o seu irmão. José, mesmo que era um jovem, formoso, bem apresentado diante das pessoas, mas ele não se orgulhou pela aparência dele. Ele não se achou melhor do que ninguém, nem se ficou convencido com a aparência dele. Ele viu que a aparência dele sem Deus não era o quê, irmãos? Não era nada. Deus é Deus de detalhes. Não podemos subir o degrau da vida e deixar algo para trás. O que tinha atrás da vida de José? Que Deus ainda queria concluir na história de José. Deus ainda queria alcançar os irmãos dele. Porque os irmãos deles levaram uma mentira terrível para o pai dele. E com isso o pai dele lamentou muitos anos a morte desse filho, porque ficou uma coisa totalmente inexplicável, né? Não estava bem explicada aquela situação. Porque ele sentia que aquele filho, eu acredito que dentro dele, sentia que aquele filho dele estava vivo. E Deus trabalhou de uma forma que ele... Glória ao Senhor Jesus. José, mesmo sendo governador, ele não se vingou de seus irmãos. Glória ao Senhor Jesus. Eu estou pegando essa coisa que eu não consegui dizer. E mesmo após a morte de seu pai, ele não se vingou de seus irmãos que haviam vendido como escravo. Porque José, ele esperava Deus também alcançar os irmãos dele. Tinha que haver-se um perdão no meio dessa família. Porque a gente não pode partir dessa vida e deixar nada para trás. Não pode deixar um irmão magoado. Não pode deixar um irmão ferido. E Deus deu esse tempo à família de José.
Ele perdoou seus irmãos por tê-lo vendido como escravo. O chamado, muitas das vezes, ele poderá provar mesmo que te jogue dentro de uma cisterna, na cova de leões, mas se você estiver na direção, ou seja, dentro do barco, você vai permanecer vivo até que você chegou e ninguém te matou e nem vai te matar. Portanto, anda na obediência. E o que eu acho mais interessante na passagem de José em Gênesis 46 e 23, que Deus preparou o coração do pai dele, Jacó, ao encontro de José. José já tinha se passado muitos anos sem ver o pai dele. E quando ele soube que o pai dele se aproximava, ele não aguentou esperar e foi até o encontro de Jacó. E quando ele se deparou com o pai dele, ele abraçou o pai dele e chorou ali grudado no pescoço do pai dele. Eu posso imaginar o coração de Deus ali, concluindo essa história, trazendo esse filho até o pai em vida. Porque Deus, quando Ele faz o chamado, Ele cuida de você até o fim e Ele te põe de pé e te traz vivo diante de todos. O mundo mata, o mundo destrói, mas Deus não, Ele zela. Deus entregou José até o pai dele em vida e diante dos irmãos dele. Os irmãos de José ainda tinham aquele remorso no coração, achando que José poderia se vingar dele, porque ele era um governador ali. Mas ele não se deixou levar pelo cargo que ele estava e pela posição, e nem se vingou. José, ele subiu o degrau da vida com humildade. José subiu o degrau e não pisava em ninguém. E é assim que Deus quer que eu e você seja nesta vida. Que podemos receber a todos como igual. Ninguém é melhor do que ninguém nesta vida aqui. Mas se você tem algo a dever com teu irmão, aproveita que ainda é tempo de pedir perdão, de reconciliar. Porque não podemos partir nesta vida e deixar nada para trás. E por isso que Deus fez isso na vida de José. Deus concluiu a chamada na vida dele, mas ainda faltava Deus alcançar os irmãos dele e limpar os irmãos dele daquele espírito de engano, de ciúme, de inveja e de mentira que estava na vida dos irmãos dele. O levantar de José foi a libertação dos seus irmãos. Quem é que está entendendo aqui? Glória ao Senhor Jesus. Deus, Ele tem prazer de concluir a nossa história, irmãos, se a gente for até o fim na obediência. Não podemos perder a conexão espiritual. Em tudo que vocês for fazer, primeiro pede a direção. E você não se perde, se você perguntar, Senhor, quem é esse profeta diante de ti? Quem é essa irmã diante de ti? Não vai pela vista, porque muitas das vezes não pode se perder. Às vezes é que ele pode ser o verdadeiro, mas você for pela vista, mas você já foi ali com o coração fechado. E Deus não vai te responder. E muitas das vezes, aquele que vem com engano, você pode dizer que esse realmente é o verdadeiro. Mas, irmã Léa, como é que é para nós não se perder diante dessa jornada aqui? É ser como José. Valorizar a visão espiritual. Ser uma pessoa de oração e de consagração. Deus te mostra quem é o verdadeiro e quem que é o engano. Porque o mundo espiritual é coisa muito séria. Eu louvo a Deus pela vida das irmãs intercessoras dessa igreja. A minha jornada, desde o início, eu sempre gostei de me espelhar em vocês. Principalmente as que têm um coquinho, né? Vocês me ajudaram, as experiências de vocês a crescer na vida. E a oração de vocês é forte, porque Deus ouve. Viu, irmã Expedita? Deus ouve as suas intercessões.
Glória ao Senhor Jesus. No início da minha caminhada, eu grudava ali com a irmã Docelina. Não sei se as irmãs aqui lembram da irmã Docelina, lá da Rua Canoeiros, porque eu sou lá da Rua Canoeiros, quando eu cheguei aqui em Goiânia em 2006. Eu congreguei no Ministério Vila Nova. Ali eu fui jovem, ali eu me apegava com as irmãs de oração, buscava pegar bastante experiências e andava muito com a irmã Docelina. E eu sempre falava para ela, irmã Docelina, antes de Deus recolher a senhora, a senhora vai ver eu ainda casando e ainda sendo mãe. E ela não partiu sem antes ver essa história se concluir na minha vida. E deixei um grande testemunho lá naquela Rua Canoeiros. E dali eu saí casada e fui para o Ministério Fama, com Percival. Glória ao Pai Celestial. Eu aprendi uma coisa com Deus: nunca atropelar o processo. Muitas das vezes eu estou ali no banco, Deus está falando comigo. E no banco mesmo, muitas das vezes, Deus se manifesta em nossas vidas. Não precisa você estar aqui. Eu não gosto muito de estar aqui em cima do púlpito. Não gosto de estar dirigindo o culto. Porque a forma que Deus me consagrou é evangelizar lá fora e trazer as vidas para cá. Glória ao Pai Celestial. E assim é o meu coração perante o Senhor. E essa semana eu falei, Jesus, me dá força para levar sua mensagem. Porque tem muitas coisas que no meu coração se entristeceu diante da jornada. E assim como tu foi com José, limpou José, restaurou ele para receber os irmãos dele, assim eu quero que tu faças comigo. E nessa semana, pastor José de Carvalho, eu tive uma visão e Deus ordenando o inimigo: deixa o ministério dela em paz. O inimigo da acusação, o inimigo das pedradas e o inimigo das feridas. E aí, quando eu vou para as Escrituras, Deus fala assim comigo: bem-aventurados são todos aqueles que sem causa são perseguidos. Deles verá o reino do céu. Eu nunca vi um chamado não ter perseguição, porque isso faz parte da cruz. Agora, eu e você diante do Senhor, não podemos parar o nosso chamado por causa das lutas, por causa das perseguições. Senão, nós vamos ser envergonhados. Como é que Deus vai te exaltar? Se José foi até o fim, mudou a história dele, diante dos irmãos dele, diante de todo. Imagine um jovem desse, cheio de experiência com Deus e da sabedoria divina. Assim o pai dele encontrou ele, cheio de experiência com Deus e cheio da sabedoria. Foi assim que Deus apresentou José, formado espiritualmente também, diante da família dele. Assim Deus quer apresentar eu e você. Quer ser aprovado por Deus? Faça a vontade dele. Quer ser aprovado por Deus? Não atropela os degraus da vida. No tempo certo, quem vai te apresentar é Jesus. Glória ao Pai Celestial, aleluia. Quando eu saí da minha terra em 2021, eu tinha 21 anos. Deus me tirou de perto do meu pai, da minha mãe. E eu não entendi até então qual era o chamado. E assim que eu cheguei em Brasília, quando eu comecei a trabalhar, ali tinha uma amiga de trabalho que era a serva do Senhor, e Deus usava ela para falar comigo. E ela me convidou para ir na igreja dela na época, eu fui. E ali Deus usou o pastor tremendamente para falar toda a minha vida.
E Deus me fez uma chamada. Através da tua vida, o teu povo virá para mim. E eu abracei aquilo ali, porque eu sempre fui uma filha que ama a família e obediente a Deus. O meu pai falou assim para mim: filha, eu vou te enviar para Brasília para você estudar, mas você promete ao seu pai que você não vai sair da posição dos seus estudos. E eu falei: sim, pai, eu vou para ali para estudar. E muitas das vezes a vida vem com as ofertas de mundo, das farras e de tudo, e eu fui igual José, tudo eu rejeitei. E eu abracei aquela causa porque eu queria a restauração do meu povo. Eu queria que Deus trouxesse o meu pai de volta à minha mãe. E eu abracei aquela causa ali diante do Senhor, só que muitas das vezes você não sabe as tempestades que virão. Porque até então, no meio dos meus, era só eu que era crente. E muitas lutas eu passei. Mas de todas elas eu venci. E posso contemplar hoje, pela minha perseverança e obediência, a libertação do meu povo. Deus alcançou a minha mãe, eu tenho uma mãe de oração. Alcançou meu pai, alcançou meus irmãos. E eu levei a Jesus a todos. Hoje mesmo eu falei: mãe, estou indo levar a mensagem, interceda por mim. E ela fala: Deus é contigo, minha filha. E eu fui até o fim nessa chamada. Glória ao Senhor Jesus. Respeito os mais velhos, mesmo que muitos valores hoje em dia estão invertidos, mas eu continuo a respeitar a todos. Porque nós não devemos dever a ninguém, irmãos. E o que Deus mandar você fazer, faça. Não desista não, mesmo que venha as enfermidades, não desista. Se Deus curou a vida de José, de todos os males que ele passou, de todas as enfermidades, assim Ele curou eu e você, para a gente ser a diferença aonde a gente estiver. Glória a Deus. E assim Deus vem caminhando também com a minha história. Eu creio que Ele vai concluir ela, porque eu vou até o fim. E assim que eu casei, Deus trouxe meu pai até Goiânia. Meu pai até assustou o pastor José de Carvalho, quando eu falei que eu estava noiva. Ele falou: você nunca me apresentou namorado nenhum. Você sempre se dedicou aos seus estudos. Eu falei: pai, esse é de Deus, porque esse Deus me mostrou. Mas de onde é esse homem, minha filha? Eu por telefone, né? Falei: é do Maranhão, lá do Codó. Misericórdia. Porque Codó o povo tem fama que é o povo macumbeiro, né? O povo pesado espiritualmente. Minha filha, eu já vou pegar aqui, pagar minha passagem, eu vou aí que eu quero conhecer esse homem. Glória a Deus, aleluia. Chegando lá na rodoviária, quando ele olhou a carinha do Percival. Ai, que alívio. O que foi, pai? Você não imagina o que é que eu imaginei que tu arrumou na vida. Mas graças a Deus que se arrumou um homem que tem uma aparência diferenciada. Eu vejo Deus na vida dele. E eu falei: pai, eu quero te agradecer por o Senhor ter me enviado a Brasília e eu ter chegado até aqui. Fui obediente a ti, o pecado veio, as coisas do mundo veio, mas eu confesso ao Senhor, não me envolvi com nada. De tudo Ele me guardou e cheguei ao único homem da minha vida. Porque eu sempre falava com Deus, eu lembro que quando vi os pratos na minha vida, eu dizia: Jesus, se for para me tirar da tua presença, pode arrancar tudinho. É só não deixar entrar no nosso coração, para não se convencer, porque aí você impede Deus trabalhar. E Deus foi arrancando tudo. Quando o Percival chegou, eu fiz prova também. Eu falei: e aí, Senhor, quem é esse? É que eu acabei de falar, temos que andar com aqui
Deus falou assim para mim: eu vou te mostrar o que Ele é na tua vida. Me mostrou eu vestida de branco, entrando no reino com a palavra dele, junto com Percival. E eu ainda questionei ainda a Deus: por que tu me deste um homem mais novo do que eu? Tu acha que ele é mais novo do que você? Ele é mais novo do que eu, 3 anos. Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu sou uma jovem de deserto. Eu venho lutando para a salvação dos meus. Enfermidades vieram na minha vida. Eu não sou mais aquela jovem que é cuidada, zelada por pai e mãe. O deserto acabou com a minha vida, Senhor. Aí você sabe o que é que Deus fez com a irmã Leia? Deus fez uma plástica espiritual. Tu acha que ele é mais velho? Eu vou te acrescentar 15 anos mais nova do que ele. E ninguém vai dizer que você é mais velho. No dia seguinte, eu me olhei no espelho, pastor Zé de Carvalho, eu vi um semblante diferente em mim, um brilho diferente. Aí eu cheguei na igreja, o pastor Ivan, que foi meu pastor na época, Deus já tinha mostrado para ele que eu estava já prestes a casar também. E ele falou assim: irmã Leia, vem cá. Vai orando que você está para casar. Aí eu falei assim: Deus te mostrou ele? Vai orar. A gente é tão curioso, a gente é apressado, né? Vai orar. E aí, assim que o Percival chegou na minha vida, apresentei ao pastor Ivan. E ele falou assim: esse é o seu, irmã Leia. Logo Deus confirmou. Irmã, foi uma confirmação tanto de Deus, irmã Ana Maria, que até as crianças sentiram a confirmação. Desde das crianças, os adolescentes, a igreja inteira. E quando Deus falou para mim que a promessa estava para se cumprir na minha vida, Ele me levou diante dele, diante do sol, e falava comigo: quantos colocaram nas minhas mãos e não esperaram, e sofreram? Você, portanto, esperou em mim, então melhor dessa terra eu te dar. Deus, Ele fica feliz quando a gente alcança o que Ele tem para nós. Ainda por esses dias, eu estou te entregando Ele. O Senhor vai fazer a sua mudança. E eu lembro que eu estava mudando. E aí o Percival chegou lá no lote. Tinha uns vizinhos lá usados por Satanás. E queria invadir lá em casa. Eu morava só, né? E aí o Percival veio junto com a mudança deles no carro para levar eles. Eu olhei assim, eu falei: eu já vi esse jovem em algum lugar, Senhor. Aí fui lá, cumprimentei o Percival lá na porta. E ele falou assim: eu já te vi numa vigília. Ali a gente começou, né? Mas nada de entender ali que ele era o meu. E aí Deus usou um pastor que foi lá em casa me visitar. E quando ele viu o Percival também, ele confirmou. Ele falou: irmã Léa, você não está entendendo, mas Deus vai alegrar o seu coração para entender. E ali Deus visitou meu coração, abriu minha visão, e eu enxerguei o Percival de uma forma diferenciada. Meu casamento foi dentro de 3 meses. Pastor Ivan, na época, falou: irmã Léa, não se pode demorar, porque como vocês não têm pai nem mãe aqui, você sabe que crente é bênção, mas quando é para perseguir, né? Então é melhor que vocês vigiam. Dentro de 3 meses, Deus preparou o meu casamento para a honra e a glória dele. Eu sei que muito mais Deus vai fazer na minha vida e na sua vida se você obedecer. Meu espírito é de obediência. Eu não sei o que é ser rebelde. Eu não sei o que é gostar do pecado. Isso é a forma que Deus me ungiu desde quando eu nasci.
Por mais que eu tente não prestar nessa vida, eu não consigo. Então foi a forma que ele me ungiu, no qual que nem o Satanás conseguiu me usar nessa terra. Amém? Vamos ficar de pé. Glória ao Pai Celestial. E que você nunca possa, irmãos, atropelar o processo de Deus na sua vida, lembrando que o sentido dessa vida é espiritual, não é físico. Que podemos andar não à vista, não a nossas vistas, mas na visão do Senhor e na direção dEle. E aí você não vai se perder. José não se perdeu, os demais profetas também não se perdeu, porque esperaram em Deus. E eu sou testemunha viva em esperar nele. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar aqui o irmão Percival para estar fazendo aqui a oração. Glória a Deus. Aproveitando a oportunidade nessa noite, eu quero saber aqui se tem alguém aqui em nosso meio que ainda não aceitou a Jesus. Manifeste com sua mão, declarando que Ele é o Senhor da sua vida. Se tem alguém em nosso meio que ainda não conhece Jesus, cadê a primeira pessoa para Jesus nessa noite? Você tem um chamado, não deixe que o inimigo atropele esse chamado. Você foi escolhida desde o ventre de sua mãe, antes de sua mãe ter você, o Senhor já te ungiu como um serva do Senhor, separada e ungida dele. Cadê você, a primeira alma para Jesus nessa noite? Não? Que Deus possa dar outra oportunidade. E você que quer uma oração específica, vem aqui à frente. Você que necessita de intercessão, você que precisa de oração, algo esteja passando na sua alma, na sua vida, vem aqui à frente. Eu creio no poder da oração, eu creio que a oração da fé tem seus efeitos e Deus pode fazer na sua vida. Aleluia. Você que sente dores no corpo, vem aqui à frente. Você está orando por sua vida. Você que tem um caso na justiça ou coisa circunstância, vem aqui à frente. Vergonhoso é ficar de fora do milagre de Deus. Vergonhoso é ficar de fora o que Deus pode fazer na sua vida. Aleluias. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Se você tem fé, sai do seu banco, crendo no seu milagre. Bartimeu recebeu a sua visão, foi com fé, buscando ao Senhor, saindo do seu lugar e em busca do seu milagre. Pode. Deus soberano, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor Deus, te peço a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Doce Espírito Santo de Deus, da verdade e da justiça. O Senhor conhece cada coração, cada mente, cada alma, Senhor Deus, porque todos eles foi feito criatura do Senhor. Todas essas almas pertencem a Ti, meu Deus, meu Pai. Eu não sei, Senhor Deus, o que os Teus filhos têm passado na sua vida, no seu histórico de vida, que o Senhor esteja quebrando os grilhões, as cadeias, o embaraço, desfazendo cadeias, meu Deus, meu Pai. Espírito Santo, Tu tem liberdade nessa noite de tocar na alma, de tocar no coração, de fazer o mover do Teu sobrenatural. Vai desprendendo aquele documento que está na gaveta de muitos anos, meu Pai. A Tua filha roga por uma causa na justiça, meu Pai, que está prendido, meu Deus. Vai desamarrando, meu Deus, toda causa que está amarrada na justiça, Senhor Deus. Meu Deus, meu Pai, vai tocando, meu Deus, vai tocando aquele papelada, meu Pai, vai tocando esse juiz, desse desembargador, desse advogado, Senhor Deus, com a Tua graça, com o Teu poder, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Visita essa mulher, visita esse homem que sente dor no corpo, Senhor Deus, ou em qualquer enfermidade que sente na alma, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo vai tocando com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Santo, glorioso, poderoso Deus da glória e majestade, aqui está a Tua filha, Senhor Deus,
Eu não sei qual o caso, meu Pai, a tem rogado diante da tua presença, mas eu sei do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia. Vai visitando a sua alma, as suas filhas, onde quer que ela esteja. Vai acorrentando, vai prendendo, meu Deus, com tua mão poderosa. Ó Deus de Abraão, dê tempo de alegria, dê tempo de paz, meu Deus. Muda a história da tua serva, Senhor Deus. Vai tirando esse tempo de tristeza, tempo de angústia, mas que venha chegar tempo de festejar, tempo de celebrar e dizer que só o Senhor é Deus e Santo de Israel. Poderoso Deus da glória e majestade, vai alegrando, Senhor Deus, o coração da tua filha, Senhor Deus. Vai repreendendo, meu Deus, vai mudando o seu cativeiro, meu Pai. Vai visitando a sua alma, vai visitando o seu espírito. Visita, meu Pai, a tua filha. Coloca ela, meu Pai, no mundo espiritual. Vai mudando a sua história. Que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira, Senhor Deus. Eterno e soberano Deus. Visita o seu esposo. Visita o seu histórico de vida, Senhor Deus. Vai mudando a sua história, meu Pai. Meu Deus, traz tempo de alegria, tempo de paz, tempo de gozo, tempo de celebrar, Senhor Deus. Que a dupla honra vem chegar na sua casa. Que a dupla honra vem chegar na sua casa. Que o tempo da honra possa chegar na sua casa. Em nome do teu filho amado Jesus. Eterno, poderoso Deus. Visita o teu filho agora, meu Pai. Vai repreendendo, meu Pai, toda enfermidade, meu Deus. Que assola a sua alma, que assola o seu espírito. Repreendendo, meu Pai, toda inquietação, meu Pai. Toda opressão do inimigo, Senhor Deus, que tem oprimido esta alma, Senhor Deus, trazendo inquietação, trazendo angústia, Senhor Deus. Visita seu histórico de vida, visita seu antepassado, Senhor Deus. Visita sua família, Senhor Deus. Vai repreendendo todo histórico de maldição, hereditariedade, Senhor Deus. Vai mudando a história do teu filho, Senhor. Alcança essa alma, Senhor Deus, meu Pai. Quebra os grilhões, quebra as correntes. Em nome do teu filho, amado Jesus. Eterno e soberano Rei da glória e majestade. Aqui está a tua noiva, Senhor Deus. Visita a tua noiva com tua graça. Visita a tua noiva com tua misericórdia, Senhor Deus. Em nome do teu filho, amado Jesus. Vai trazendo, meu Pai, tempo, meu Pai, de refrigério para estas vidas, meu grande Deus, meu grande Pai. Que eles possam, meu Pai, sentir no coração a vontade, Senhor Deus, o desejo, meu Pai, de estar mais próximo de Ti. Oh, Espírito Santo de Deus, vai tocando, meu Pai, da cabeça aos pontos aos pés. Vai repreendendo todo mal, todo laço. Vai repreendendo agora, Senhor Deus, toda fortaleza do adversário, Senhor Deus. Lança por terra, em nome do teu filho amado Jesus, soberano Rei da glória e majestade. Abençoe teu povo, Senhor Deus. Derrama a tua graça, meu Pai, sobre cada um nesta noite, meu grande Deus. Que a alegria da salvação venha estar em seu coração cada vez mais. É que eu te peço, meu Deus, meu Pai. Vai mudando a história da tua filha, do teu filho, meu Pai, e quebrando os cativeiros, em nome do teu filho amado Jesus. Todas as feridas, Jesus, da alma, toda a sujeira, Senhor Jesus, tudo aquilo que não presta em nossas vidas, Senhor, o Senhor possa nos limpar, Jesus. Aleluia.